Seja bem-vindo, muito bem-vindo a mais uma aula de Aprenda COBOL, o meu curso de COBOL em videoaulas. E nesta aula eu vou dar início efetivamente ao projeto FOPAG. Vamos parar de enrolar e vamos desenvolver esse sistema, não é mesmo? Pessoal, é o seguinte, o que é o projeto FOPAG? Vamos falar brevemente dele. O objetivo desse projeto, esse pequeno projeto, é ensinar você a programar COBOL de uma maneira bastante completa e bem didática. Vamos imaginar uma folha de pagamento e nós vamos receber um arquivo para apurar a folha de pagamento do mês de cada funcionário. Esse projeto, nós vamos aprender alguns conceitos de entrada, processamento e saída. Você vai aprender leitura e gravação de arquivos. Você vai aprender sobre declaração de dados, tipos de dados, estruturas de dados. Depois, na parte de processamento, você vai aprender sobre as estruturas de repetição, o faça enquanto, repetir até. Você vai aprender cálculos e vai aprender geração de relatório. Você vai aprender a calcular adição, subtração, multiplicação, divisão. E no final nós vamos gerar o relatório da folha. Existem duas características importantes para a gente entender que o paradigma de programação estruturada, que é o paradigma que é antecessor da programação orientada a objeto, da orientação a objetos. No paradigma de programação estruturada você tem estruturas de dados e você tem processamento sequencial. Executa uma sequência, tem decisões, interações, e ele é o primeiro paradigma de programação, que surgiu lá na década de 50 e 60 lá. E o COBOL nasceu sob esse paradigma. Ele já nasceu com base nessa ideia. Outro conceito é o batch run, ou execução em lote. Significa que o programa, quando executado, ele não interage com o usuário, ele não apresenta tela. Ele trata entrada, processamento e saída. Normalmente, o programa ele vai ler um arquivo, ler uma base de dados, ele pode ler uma entrada lá do console do operador, se você estiver falando de mainframe, e uma vez que ele inicia, ele entra em um loop de processamento, enquanto houver dados para processar, e encerra. É simples assim, tá? Esse é o conceito de batch run. O que acontece? Você tem vários e vários, inúmeros programas. Cada um executa uma tarefa. Então você tem um programa que recebe e valida um arquivo. Você vai ter outro programa que seleciona, faz split do arquivo. Vamos dizer que eu vou processar por departamento. Um exemplo. Então ele vai ler o número do departamento e vai gerar um arquivo por departamento. Depois você vai ter um outro programa que vai ser agendado em paralelo. Vamos supor que eu determinei 10 departamentos fixos, eu vou processar aqueles 10 departamentos em paralelo. Eu posso fazer isso. Existem softwares, né, que controlam a execução batch. Um famoso no mainframe é o Ctrl+M, existe também TWS, e na baixa plataforma ou plataforma distribuída, né, existem outros softwares, o próprio Ctrl+M, versão em rede. Você agenda a execução, você cria uma malha batch que a gente chama. O nosso fluxograma representa um pouco isso aí. Só que nosso processamento batch aqui consiste de um programa para ser tratado de forma bem didática. A ideia central aqui que eu pensei foi o seguinte: o recursos humanos ele está registrando a folha de pagamento, o recursos humanos ele está registrando a folha de ponto
diariamente, seja por meio ali da catraca, onde você passa o crachá, seja por meio de relógio eletrônico, né? Acho que existe uma legislação que tem que ter o relógio de ponto eletrônico. Existem regras para isso. E você pode também, de repente, registrar seu ponto pela web. Você pode registrar seu ponto por um aplicativo. Eu já trabalhei em um lugar que a gente tinha que instalar o aplicativo e, por ser home office, o aplicativo pegava a sua geolocalização, que era para saber se você estava em home office mesmo ou estava passeando. Mas enfim, era uma coleta de pontos. Você tinha que lembrar de bater o ponto na entrada, saída para o almoço, volta do almoço, saída, enfim. Passada toda essa burocracia, o Recursos Humanos gera o arquivo de apontamentos. Tá? Gera o arquivo de apontamentos, manda para o sistema. Aqui, não importa se é processamento dentro da empresa, se é fora, ou se as filiais mandam tudo para a matriz. Pode ser qualquer coisa que existe uma transmissão entre sistemas. Pode ser o mesmo sistema que tem processo matriz e filiais. Você transmite e vai chegar aqui para a gente, ok? Isso é transparente. Aqui é um exemplo de nomenclatura no mainframe. E aqui é o nome de arquivo quando a gente roda em Linux ou no Windows, né? Você bota um nome curto e no mainframe não. No mainframe o arquivo de apontamentos ele tem um prefixo, um sufixo, aqui um ambiente de produção e desenvolvimento, aqui o sistema folha de pagamento, aqui o nome do arquivo propriamente dito e aqui um versionamento. Nada impede, aqui é um versionamento, a data e hora, né, do arquivo e uma release. Nada impede de você usar esse mesmo padrão de nome de arquivo aqui no ambiente Windows, tá? Mas só que aí você teria que fazer um mapeamento. Seria mais complicado colocar esse nome dentro do programa, desculpa, do que esse nome dentro do programa, tá? Mas existem formas de contornar isso aí. Você lê o arquivo, então o processo no folha de pagamento gera o relatório, esse é o objetivo. Quais são as regras de negócio, hein, pessoal? São muito simples, tá? Porém não tão simples, porque a regra de negócio brasileiro para folha de pagamento é complicado. O objetivo aqui é calcular o salário bruto, né, somando os vencimentos do mês. O salário registrado na carteira, as horas extras vai ser um dado que vai vir com adicional de 50%, vai vir uma coluna com essa informação. Depois outra coluna com adicional de 100%, se a pessoa fez hora extra com adicional de 100%. Trabalhou sábado, domingo, feriado. E salário família vai ser apurado aqui dentro, tá? Aí depois tem o desconto do INSS. Eu preciso calcular o INSS através de uma pesquisa. Aí eu tenho que saber dependentes, né? Eu tenho que saber faixas de renda. O IRF, eu preciso saber dependentes. Preciso encontrar e aplicar a alíquota conforme as faixas de renda. Aí sim eu imprimo o relatório. Aqui eu coloquei um fragmento do programa no processamento principal. Essa sessão ela vai ser executada em loop. Voltando aqui. Você lê o primeiro registro, processa, calcula salário bruto, calcula INSS, calcula deduções, calcula imposto de renda e calcula o salário líquido e imprime relatório. E aí você tem que ler o próximo registro do arquivo de entrada. Quando for fim de arquivo, ele vai cessar o loop e vai sair do sistema. Nós vamos aprender a declarar arquivos. Nós vamos fazer passo a passo isso aqui. A primeira coisa que eu quero fazer com vocês, então eu quero começar a programar. Tá?
Eu quero vir aqui na folha de pagamento e começar a colocar aqui, ó, na 8, Identification Division, certo? Program ID, folha de pagamento. Esse nome do programa principal tem que ser igual ao nome do arquivo do programa, que é o folha pagamento CBL. Tá? Como nós podemos ter programação aninhada, eu posso ter vários programas dentro de um mesmo arquivo de programa. O programa principal tem que ter o mesmo nome do arquivo. É esse programa que vai ser executado. Tá? É como no Java, se você tem várias classes dentro de um arquivo .java, existe uma classe ali que é a classe principal, que é a que tem a função main, certo? A Identification Division, ela declara o nome do programa. Aqui você informa o Program ID, a data do programa, você pode informar o autor, ó, você pode informar autor, Wesley Mendonça. Isso é uma forma que se colocava com pontos. Assim. Aí você coloca date writing. Eu tinha escrito o programa, tem um programa pronto desde aquela data ali. Tá? Então aqui está a minha Identification Division. Nela é a divisão onde eu identifico o programa, faço algumas declarações iniciais. Em seguida eu passo para a minha divisão de ambiente. O que a divisão de ambiente faz? Ela define o ambiente de processamento. Além da declaração de arquivos, nela você usa essa declaração aqui, o decimal point is comma, que é para você poder usar vírgula como separador decimal. O americano usa ponto, nós usamos vírgula. E aonde o americano usa vírgula, nós usamos ponto na hora da edição, certo? A definição completa, só abrindo um parênteses aqui, a definição completa ela vai estar nos manuais do GNU COBOL, vai estar nos manuais da IBM, manuais da Microfocus. Só lembrando que o COBOL é um padrão aberto, tá? O COBOL ele é como o SQL, né? O SQL é um padrão ANSI, você tem ANSI e SQL. O COBOL também é um padrão aberto. Ele não é propriedade de ninguém. Cada um pega lá a implementação, a especificação e implementa. No caso do GNU COBOL, ele é o mais confiável hoje em dia, porque ele passa lá em mais de 9.000 testes lá de um departamento, de um órgão do governo americano lá, que é como se fosse a ISO. Tá? No Linux, quando você instala pelo Linux, existe uma etapa lá de você tem o config, configuration, tem o make e depois você tem make test. Lá você consegue ver os testes sendo executados. Aí ele executa, passa em milhares de testes lá. Então vamos escrever nossa environment division. O que mais que eu preciso? Configuration section. Source computer e object computer são coisas antigas. A gente mantém por questão assim de compatibilidade. Você vai achar em cada ambiente
em cada empresa que você trabalhar, você vai achar uma declaração, às vezes não tem essa declaração. Isso se tornou opcional. Isso era obrigatório lá nos anos 60 e 70, porque o compilador era muito vinculado à máquina, e isso aqui era uma diretiva de compilação. Então eu posso colocar aqui IBM 390, que era um padrão dos anos 80 e 90. E você pode colocar Object Computer IBM 390, tanto faz. A próxima declaração aqui, ó, eu tive a Configuration Section e tenho parágrafo. Eu esqueci de falar para vocês, né? Eu tenho as divisões, né? Vou separar aqui, ó. E tenho as seções e tenho parágrafo. Isso aqui é um parágrafo, isso aqui é um parágrafo. Só que esses parágrafos aqui, eles são obrigatórios, enquanto que lá na Procedure Division eu crio o nome de parágrafo. Na Identification, na Environment e na Data Division, nomes de parágrafos, a maioria são padronizados. É um pouco rígido a coisa, mas na Procedure Division eu posso criar, aí sim, nomes de parágrafos e executar esses parágrafos. O último parágrafo que eu queria escrever aqui é isso, o Special Names. Special Names. E aí, como é um parágrafo, eu vou dar uma declaração dentro do parágrafo, eu tenho que ir para a área B. Conto 4 espaços na coluna 12, né? Que está aqui. E coluna 12. E escreva decimal point is common. Pessoal, nesse momento aqui, eu não vou usar a Data Division, vou direto para Procedure Division, só para a gente testar o nosso programa como está até agora. Eu vou dar um display de início de programa e vou parar o meu programa. Pessoal, vamos acostumar a dar go back ao invés de stop run. O stop run ele tem um problema porque ele para todo um processamento. Às vezes não era não era a hora de parar, ainda tem rotina para executar, ele quebra uma cadeia de processamento. Então não usem stop run, usem go back, mesmo que seja um main program. Tá? Por quê? Porque esse main program ele pode estar dentro de uma cadeia de processamento. Então vamos lá testar só esse pedacinho. Ctrl Shift B de bola. Eu vou acionar compilar executável. Vai executar, eu vou olhar meus return codes. E aqui está, ó, return code 0. Enter. Será que executa? Folha, pagamento, exe. Executou. Muito bem. Nosso programa já está iniciado, já está funcional. E agora nós vamos fazer uma pausa. Tá? Nós vamos fazer uma pausa e você vai ver o próximo vídeo, a continuação aqui desse nosso processamento. Combinado? Te vejo na próxima aula. Se você gostou, curta, compartilhe, chame seus amigos para ver e deixe seus comentários aqui embaixo. Te espero na próxima aula. Tchau, tchau.